Oi, eu sou a Laísa. Eu sou a Irene do Planalto. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta. Grande complexidade de natureza dominial. Como apresentado anteriormente, a grilagem marca a nação como um todo. Marca também o início das reivindicações dos calungas junto à sociedade nacional e órgãos oficiais. Inclusive, nesse primeiro momento de contato entre calungas e poder público, a abertura de estradas ficou vinculada à titulação de terras, pois se temia que o grileiro poderia fazer com seu próprio carro no território. Pode-se dizer então que desde a década de 80 o Estado já estava ciente do problema de terras no território calunga. Com a criação do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga, em 1991, houve um compromisso legal com o combate à grilagem, firmado nos objetivos da Lei Estadual nº 11.409. Em 2008, a inspeção da Corregedoria Geral de Justiça no Registro de Imóveis identificou várias fraudes. Exemplo de folhas em branco nos livros de registro, registros feitos a lápis, folhas reservadas para matrículas sem qualquer registro, enxertos de registro, rasuras, duplicidade ou triplicidade de matrículas e multiplicação de áreas, constatando que as irregularidades continuam sendo praticadas apesar da mudança no comando da serventia. Há 10 anos, o superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o senhor Marco Aurélio Bezerra da Rocha, reconhecia a grande complexidade de natureza dominial com inúmeros conflitos e sobreposições de matrícula, além de graves inconsistências no que se refere ao registro de imóveis. Foi reconhecido um verdadeiro milagre de multiplicação de terras, em que, de acordo com o senhor Marco Aurélio da Rocha, no processo acima mencionado, estima-se que para a área medida em 250 mil hectares do território calunga, existam aproximadamente 350 mil hectares registrados, fora as áreas que venham a ser propriedade do estado de Goiás. Entretanto, apesar de iniciativas pontuais, como a Força Tarefa Calunga, instituída em 2010 em atividade por um ano, constituída por engenheiros agrônomos, especialistas em elaboração de cadeia dominial, engenheiros e técnicos em agrimensura e desenhistas, com o objetivo de realizar a avaliação e obtenção dos imóveis que estivessem desembaraçados, o combate à grilagem não obteve sucesso e o que se presenciou foi uma expansão sem precedentes da rede de solidariedade e suborno que propicia a fraude. A Fazenda Bonito é indicativa dessa situação. Excluída da ação discriminatória, os registros paroquiais de sua origem apresentam graves falhas, ausência de delimitação da área, nomes diferentes. Já no final do século XX, fora reconhecido pelo INCRA enorme percentual de inconsistências em relação à origem e sequência dos títulos de propriedade da dimensão da área. Em ofício do mesmo processo, ficamos a par do processo de multiplicação de terras que caracterizou a grilagem na Fazenda Bonito. Neste ofício, o INCRA informava que cancelou os cadastros dos imóveis com área acima de 10 mil hectares e convocou os proprietários para apresentação de documentos faltosos, pois havia observado fortes indícios de irregularidade na comarca de Cavalcante, todas relativas ao aumento da área dos imóveis. Em informação do INCRA de 2010, parte do processo, temos o detalhamento dos indícios. Primeiro, não há quantitativo de área adquirida. O quantitativo de 1/4 de terras não especifica a quantidade da área do imóvel registrado. Segundo, houve tentativas de cadastrar no Sistema de Informações Rurais desta autarquia da Fazenda Bonito com área de 19.190 hectares, em nome do senhor Abraão Simão da Silva, morto de maneira irregular. Terceiro, consta no cartório de registro que o senhor Abraão Simão da Silva, morto, vendeu a área de 1/4 das terras 9 vezes, o que acresceu a área do imóvel em 81.297,04 hectares. Dos 35 processos administrativos de desapropriação referentes ao imóvel bonito que tramitam na Superintendência Regional do INCRA, SR 28, em 17 há mapas e ou memoriais descritivos dos imóveis rurais. Destaca-se que 4 desses imóveis, apesar das matrículas informarem que estão no imóvel bonito, na verdade encontram-se fora do território calunga, sendo que 2 imóveis extrapolam os limites estaduais entre Goiás e Tocantins.
Imagine a quantidade de sobreposições se todos os imóveis matriculados apresentassem informações cartográficas. Chegou-se ao absurdo de um mesmo agrimensor elaborar um mapa do espólio do senhor Elano de Paulo e Souza com um formato e de seu suposto herdeiro, Juvelan de Paulo e Souza, de outro. Outro fato absurdo é que o mesmo agrimensor assinou mais de 7 mapas e ou memoriais entre os 17 processos, sendo que 3 estão localizados fora do sítio histórico. Destaca-se ainda que muitos são polígonos perfeitos em uma região acidentada, cortada por rios e vales, sem demarcação no campo, sem marcos de confrontação. Imóveis que, via de regra, nem sequer seus ditos proprietários sabem onde estão situados. Somente na parte norte do imóvel bonito pude contar mais de 10 mapas que constam nos processos administrativos de desapropriação da SR 28 que de alguma forma se sobrepõem. Mais alarmante ainda é o fato de que, no processo número 1 de 2014, que pede providências para corrigir esses atos, sumiu entre o Fórum da Comarca de Cavalcante e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Destaca-se ainda que a oficiala do cartório de Cavalcante, que denunciou toda a fraude, perdeu o cargo. Somente em um levantamento prévio dos imóveis com nome bonito em Cavalcante, encontramos cerca de 67 mil hectares registrados, para uma área original de 37.843 hectares, de acordo com a discriminatória. Seguindo a distribuição. Alberto Rodrigues de Souza, 700 hectares. Gustavo de Carvalho Souza, espólio de Boaventura Carvalho Souza, 1.089 hectares. Délia Maria do Nascimento, 9.573,4 hectares. Benedito Moreira de Souza, atual Cepasa Construção, Empreendimentos e Serviços LTDA, indeterminada. Vitor João Gugola e Débora Passos Gugola, atual Conservo Brasília Serviço e Tecnologia Limitada, 3.400 hectares. Creuza Maciel da Silva Rodrigues, 700 hectares. Logística Transporte LTDA, 790 hectares. Gustavo de Carvalho Souza, 1.089 hectares. Empresa Agropecuária Lagoa Formosa Bolívia 2, 455,43 hectares. Carmelino José de Araújo, 2.360,70 hectares. Jair Ferreira da Cunha, 4.936,8 hectares. Cláudia Maria da Costa Casanas, 8.500 hectares. Tower Brasil Petróleo LTDA, 242 hectares. Vicente Paulilo Neto, atual Companhia Agroindustrial Barra do Prata, Agroprata, 9.680 hectares. Benícia dos Santos, 83,49 hectares. Abraão Simão da Silva, 19.190,6 hectares. Frigorífico Novo Estado S.A., 4.840 hectares. José Ferreira Filho e Alba Lúcia Passos Pedrosa, atual Dinâmica Administração, Serviços e Obras Limitada, indeterminada. André de Carvalho e Eliana Maria Pedrosa, indeterminada. Honório P. Carvalho e Paulo de C. Pereira, atual Dinâmica Automotores LTDA, 6.700 hectares. Carmelino José de Araújo, 2.360,70 hectares. Gustavo de Carvalho Souza, 1.089 hectares. Uma análise mais aprofundada dos processos de solicitação de indenização no INCRA, bem como processos de fiscalização, que trata sobre o pedido de providências do cartório do Registro de Imóveis de Cavalcante ao juiz da comarca a respeito da Fazenda Bonito, permite montar pelo menos 4 vias ou linhas diferentes de transmissão das terras, 2 ligadas aos registros paroquiais número 35 e 95 e 2 ligadas à transcrição 2636. Na primeira delas, é possível rastrear as transmissões até os registros paroquiais número 35 e 95, registros mais antigos da propriedade, se destacando a transmissão por herança.
Na segunda, também é possível rastrear as transmissões até os registros paroquiais já citados, com predominância da transmissão por herança, mas surgem parentes que existem somente em um processo. A terceira via, fundada na transcrição 2636, sugere que, além dos proprietários dos registros paroquiais, número 35 e 95, haviam outras pessoas que negociaram as terras até que fossem adquiridas por Abraão Simão da Silva e negociadas por esse mesmo Abraão depois de morto. Na quarta via, talvez a mais confusa, seguimos o rastro da tentativa de transmissão do espólio de Abraão Simão da Silva para Délia Maria do Nascimento, representada por João Batista Fernandes do Nascimento. O problema é que o senhor João Batista Fernandes do Nascimento foi uma das pessoas que adquiriu parte das terras de Abraão Simão da Silva. Em campo, fui informado que não era o único acadêmico interessado no caso Bonito, que meses antes um grupo ligado à fundação da faculdade Dr. Abílio da Costa esteve no cartório buscando as mesmas informações. O relatório gerado por eles, com mais de 800 páginas, sendo a maioria documentos comentados, foi citado na notícia de fato que trata do tema da grilagem no território e se tornou também uma das fontes de pesquisa dessa monografia. Porém, apesar de ajudar a detalhar algumas vias de grilagem que pude rastrear nos documentos, me pareceu curioso que um relatório tão robusto em documentos não questione a propriedade ligada aos registros paroquiais, que possui problemas como as demais. Tentei contato com a fundação responsável via telefone e redes sociais entre outubro e novembro de 2021, mas não obtive sucesso. Outra breve ressalva que precisa ser feita é que tanto o processo de regularização quanto os de grilagem ainda estão tendo desdobramentos durante a escrita dessa monografia. Ou seja, o que apresento aqui é um retrato de momento. O trabalho não se encerra aqui, pois é provável que existam outras vias para além das que serão apresentadas. Há mais de 200 matrículas da Fazenda Bonito, mas acredito ser possível dar dimensão do problema com os casos aqui narrados. Deste morro ninguém sai, ao grileiro nós vamos resistir, todo o povo daqui vai descer, e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro ninguém sai, oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto: Chico Souza. Vozes: Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos: Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual: Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais: Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. De cima deste morro ninguém sai, de cima deste morro